Eu sou Roberto de Farias, bem-vindo ao fantástico mundo dos arquétipos, e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como é feito uma análise de sonhos de forma junguiana. Bom, gente, decidi trazer esse sonho hoje porque eu sei que essa é uma dúvida de muitas pessoas, principalmente das pessoas que são fanáticos por leitura de sonhos. Eu era fanático e eu sempre tive essa curiosidade de saber como que a simbologia dos sonhos ela pode afetar a vida de uma pessoa. A gente já falou sobre isso nos vídeos passados, eu acredito que no vídeo anterior, sobre como que os sonhos são influenciados pelos arquétipos. E hoje eu vou trazer para vocês uma leitura de sonhos, da simbologia do sonho, né? Para que você possa entender na prática como que é a aplicação dessa aula que a gente falou na aula passada. Eu vou deixar o link aqui em cima para você, o card aqui em cima, para você poder acompanhar, voltar lá atrás, ver do que eu tô falando e depois voltar aqui para acompanhar esse vídeo, porque é importante que você saiba da onde surgiu tudo isso que eu vou falar hoje, tá ok? Então, essa noite eu tive um sonho muito simbólico, e eu achei que valia muito a pena trazer para vocês, embora vai falar um pouco da minha intimidade para vocês, mas eu achei que valia a pena trazer para vocês e falar um pouquinho sobre da onde que vem essa simbologia e como que o inconsciente funciona em termos de sonhos, para captar os arquétipos e resolver a tua vida de uma forma mais direta, digamos assim. Então vamos lá. O sonho que eu tive hoje é um sonho bem sem pé e sem cabeça, né? Daqueles bem esquisito mesmo. Mas até tem um fundamento racional, né? Mas não é... Esquece a parte racional, tá? Esquece. Porque a parte racional vai contar uma historinha que muitas vezes, né? O sonho não tem mesmo pé e nem cabeça, porque não é pro consciente, é pro inconsciente trabalhar. E o meu sonho era assim: eu estava numa fazenda, daquelas fazendas bem simplesinhas mesmo, sabe? Daquelas fazendas que estão começando a se desenvolver ainda. E tinha ali naquela fazenda aquelas cercas bem simplesinhas, sabe aquela cerca de arame farpado que tá tudo desganhada, não tá retinho o fio, não foi acabado de colocar, já tem um tempo, as pessoas pulam pela cerca, daí começa a ficar frouxo, né, o arame fica frouxo, e era essa separação que tinha nessa fazenda. Era uma fazenda, era um lugar assim que não era bem fazenda ainda, porque não estava desenvolvido, estava se desenvolvendo, era o começo de um desenvolvimento, e bem verde, com bastante árvores, e aí, junto comigo tinha um homem, que de acordo com os meus preconceitos, ele tinha uma fisionomia, uma aparência assim meio estranha, sabe? Ele tinha o rosto todo, a pele toda queimada do sol, mas muito queimada do sol mesmo. Os dentes dele eram tortos e eu acho que podre, alguma coisa assim que me incomodava de olhar para a boca dele. Mas ele era um homem assim muito bom, e ele tava me dando um tour assim pelo lugar, né? Ele tava me levando para conhecer as fazendas que tinham ali. É como se fosse um guia turístico, digamos assim. E aí ele tava me mostrando o que tinha em cada canto daquela fazenda, né? E aí ele me mostrou uma fazenda que tinha assim um barranquinho, que não era um barrancão, mas né, era um morrinho assim. E ali embaixo a gente podia ver uma casinha simplesinha, mas uma belezinha. A casinha era, nossa, tinha assim os detalhes de amor que tinha na casa, sabe? Era muito visível. E tinha um moinho de água rodando, né? E em volta do moinho tinha 4 burrinhos, 4 jumentinhos, cada um de uma cor completamente diferente da outra. E eles estavam pulando assim, fazendo tipo... É como se em volta do moinho tivesse 4 pontos, e eles pulavam um atrás do outro assim, fazendo como se fosse um círculo em volta do moinho, né, um quadrado na verdade, né, porque tinham 4 pontos, e eles pulavam assim, os burrinhos ficavam pulando. Daí eu falei assim: meu Deus, que coisa mais linda! Daí ele falou assim: ah, é jumentinho. Aí eu falei: não é possível, gente, como que um jumento pode ser tão lindo assim? Dele: quando eles são novinhos, eles são lindos mesmo. E aí eu falei assim: nossa, gente, quanto será que custa um? Ele: olha, eu acho que custa 40 ou 70 reais. Olha isso, gente, que coisa de louco. 40 ou 70 reais.
Aí eu falei assim, gente do céu, eu queria ter um monte na minha casa. Daí ele falou assim, e o melhor de tudo é que dura 2 anos. Um pra ir e um pra voltar. Eu falei, nossa, que legal, então dura bastante. Ele dura bastante e é baratinho. Eu falei, é baratinho mesmo. E aí ele falou assim, aqui também mora o Chitãozinho Chororó. Chitãozinho Chororó tem uma fazenda aqui. Daí ele me mostrou assim uma fazenda que ficava do outro lado. E nisso passou o Chitãozinho Chororó. E aí eles vieram, apertou a nossa mão, falou boa tarde, alguma coisa assim, boa tarde, bom dia. E continuou andando, foi pra fazenda deles lá. E quando eles passaram, a gente começou a cantar uma música de Chitãozinho Chororó, que é Um Fio de Cabelo no Seu Paletó. Acho que é isso o nome da música, sei lá o nome da música, mas era essa música, O Fio de Cabelo. E aí a gente cantou e eu lembro que no sonho a gente alcançava as notas altas da música, né? E bem afinado, né? E eu fiquei impressionado com a voz do cara, porque o cara tinha uma voz, assim, uma afinação na voz perfeita, assim, dá vontade de ficar ouvindo, sabe? E aí, esse foi o sonho. Acabou o sonho. Quando eu acordei, ficou muito forte isso na minha cabeça, esse sonho, né? Eu fiquei pensando, hoje de manhã eu fiquei pensando na cama, né? O que será que isso representa? Aí eu comecei a lembrar e recontar a história várias vezes, né? E aí primeiro eu olhei como o sonhador que sonhou e depois eu olhei como um analista junguiano. Se alguém me contasse esse sonho, quais são as análises do sonho que eu iria fazer? Então vamos lá. Agora a gente vai falar dos arquétipos do sonho, tá? Primeiro que nós estávamos dentro de uma fazenda, né? E a fazenda ela é considerada natureza, parte da natureza, né? De onde nós somos, de onde nós pertencemos, a natureza das coisas, digamos assim. Depois tinha esse homem que estava me dando um tour, uma turnê ali pela fazenda, me mostrando o que era o que, aonde era o que. E esse homem ele tinha uma aparência muito feia, né? De acordo com os meus preconceitos, né? Então ele tinha uma aparência muito feia, tinha um visual estranho, que é o nosso julgamento, a gente julga as pessoas. Mas esse senhor, ele tinha valores que a sociedade hoje não tem mais. São valores que nós estamos, inclusive esse canal é para isso, pra gente reacordar, né, reviver, rebuscar, resgatar esses valores e trazê-los à tona de novo na nossa vida, para que nós tenhamos expansão de consciência e uma expansão de vida financeira, emocional, pessoal, psicológica, mental, todos os campos. E ele tinha esses valores, né? Lembra que quando eu falei para vocês do conto do João e o Pé de Feijão, da Rapunzel? O João ele foi lá atrás da harpa, né? Que a harpa trazia harmonia para a vida dele. Pois esse homem tinha a voz, né? A voz do canto. Ele conseguia cantar e se expressar. E esse se expressar é justamente falando, né? Pegando um gancho aqui, o mal da alma. O mal da alma é a representação de um arquétipo que nós temos dentro de nós, que geralmente os cantores de verdade, tá, gente? Aqueles que cantam, que trazem encanto para a vida da gente. Os cantores, eles têm esse mal da alma, que são pessoas que geralmente acabam, infelizmente, por conta de ser um mal da alma muito profundo, e são pessoas com valores muito elevados, elas acabam morrendo muito jovem, porque elas acabam se enfiando nas drogas, né? Que foi o caso, inclusive, da Amy Winehouse, que ela tinha o mal da alma muito forte nela, ela vivia deprimida, e cada vez que ela estava deprimida, ela fazia músicas maravilhosas, assim, que falava sobre coisas que você fica se perguntando da onde que saiu, né, tanta informação numa única música, né, em tão pouco tempo. Então esse mal da alma é também representado quando a gente vai visitar algum lugar. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo algumas vezes, poucas vezes, mas já aconteceu, de você visitar um lugar e você ficar achar aquilo tão perfeito, que te bate uma certa nostalgia e você tem vontade de chorar. Essa nostalgia é o mal da alma. Esse mal da alma é quando você reconhece em alguma coisa a perfeição do universo onde você já viveu, onde você era. Que nós somos antes de ter, lembra? Ser e ter são dois verbos diferentes.
Nós somos antes de ter. Primeiro nós somos parte do todo e depois nós temos a matéria. E quando nós temos a matéria, nós entendemos que nós precisamos voltar a ser parte do todo. Então, enquanto nós estamos aqui vivendo enquanto seres humanos, tanto quanto seres humanos, nós podemos nos encontrar com coisas tão perfeitas que estão espalhadas pela natureza para nos fazer lembrar que a gente tem saudade de casa. Então essa nostalgia que a gente sente no mal da alma é representado por isso também, tá? E são valores que estão lá dentro da música, da arte, da filosofia, da psicologia, quando é muito intrínseca dentro do ser humano para buscar esses valores, a gente é capaz de ver ter essa experiência aqui no planeta Terra mesmo e sentir esse mal da alma que os cantores sentem, né? E esse senhor que estava lá me dando essa turnê na fazenda, ele tinha esses valores, né? E quando ele cantou, eu fiquei muito emocionado no sonho. E aí tem ali os arquétipos daquela casinha que estava ali embaixo, né? Que tinha, a casinha era uma casinha perfeita, que é o nosso templo, que deve ser simples, não deve ser muito complexa, né? A gente não tem que querer ter coisas, a gente tem que querer ser coisas, porque o que nós somos é a nossa lâmpada, aquela luz que vai nos guiar no nosso caminho de volta para casa, né? Os nossos valores, né? Inclusive ontem eu estava assistindo o último episódio da série 100, que é os 100 pessoas. Eu não sei como chama em português, mas é 100, 100, que no episódio de ontem falou justamente sobre isso. Para quem assistiu, é o episódio que eles sobem a montanha lá pra ver pra ir encontrar a luz que está lá em cima. Essa luz que está lá em cima, né, eles mostram a carta, justamente a carta do eremita no tarô, para quem conhece o tarô, que é a pessoa que tem o cajado, que tem a luz na mão, e é as únicas coisas que ela precisa para subir a montanha, que é a montanha da vida, né, as dificuldades. Quanto mais sobe, mais frio faz. No episódio também tinha bastante neve. E no momento quando eles já estão lá em cima, né, a neve desaparece, o sol reaparece, porque você subiu, você conseguiu elevar os seus valores, e aí as dificuldades é como se elas não tivessem existido, elas te transformaram naquele ser mais elevado, mais forte, que está lá em cima agora. E esse estar lá em cima é justamente isso, a gente vai subindo, sai do planeta Terra e vai subindo em direção ao céu, né, para ter esses valores elevados, coisas que são maiores, que são mais altas, que não estão no mesmo nível material que nós estamos, né? E o episódio de ontem falava justamente sobre isso. E lá, no meu sonho, também tinha eu acredito que até por isso que eu sonhei com isso, porque faz uma ligação psicológica, né? No meu sonho tinha essa casinha que era simples, mas era perfeita, assim, tipo, tinha o mínimo possível, mas tudo que eu precisava, tudo que uma pessoa precisa, não eu porque não era minha casa. Tinha um moinho, né, uma roda que rodava o tempo todo, né, o arquétipo da Ouroboros, que é aquela cobra que morde o próprio rabo, né, o começo é o fim e o fim é o começo, não existe meio, nem começo, nem fim, então é uma coisa que está sempre continuando. E aí tinha os 4 burrinhos, que cada um representava os 4 elementos, né? Terra, ar, água e fogo, né? E eles ficavam pulando, formando um quadrado, né, ali em volta daquele moinho que estava rodando o tempo todo, que são as fases, né, das estações do ano, que é um ciclo interminável, né? Terra, ar, água e fogo, né? As 4 estações do ano. Então não para nunca aquilo ali. Que mais? Eles viviam 2 anos, um para ir e um para voltar, que é o equilíbrio do yin e do yang, o feminino e o masculino, né? Os valores, né? Eu perguntei quanto será que custa, né, para ter um desses. Daí ele falou assim, olha, ou é 40 ou é 70. E aí a gente fala 40, né? 4, 0, corta o 0, fica 4. 4 reforça essas 4 as 4 estações, os 4 elementos, né? A terra, o ar, a água e o fogo. Ou 70, ele falou, ou é 40 ou é 70. 70, você corta o 0 e fica 7, porque 0 é um número vazio.
E aí você corta o 0, matematicamente falando. Matematicamente linear, né? Você corta o 0, fica o 7. O 7, lembra que eu falei que é o número da perfeição, o número que representa Deus? Porque nós temos, se nós fizermos uma subdivisão de todos os ossos, né? Desse ossinho, desse osso, desse osso, desse osso e desse osso, e de todos os nossos ossos do nosso corpo, o número da subdivisão é sempre 7, que é o número que representa Deus na matéria. Então, esse 7 é o número da perfeição, querendo dizer que toda essa harmonia, todo esse jogo de arquétipos dentro do sonho faz com que a gente entenda que aquele é o caminho da perfeição, né? Não o julgamento para o homem que não tem um visual muito bonito, mas para uma pessoa que tem valores, né? O valor que importa ali. Se eu fosse cego, por exemplo, no meu sonho, né, e eu não visse tudo isso, ainda assim aquele homem, né, ainda que eu não tivesse visto aquela casinha, ainda que eu não tivesse visto nada desses elementos, aquele homem que estava lá comigo, ele teria o valor que ele tem, porque eu não estaria vendo ele, eu não estaria vendo aquilo que o meu preconceito fala, nossa, isso é feio, né, isso é deselegante, isso não é bonito de se ver, mas eu estaria ouvindo e sentindo os valores daquele homem. Então esse sonho ele veio para reforçar justamente o tema do nosso canal, que é trazer para você um pensamento que possa fazer com que você no final do seu dia você repense um pouco aí tudo que foi visto, tudo que foi vivido na sua vida naquele dia, e se você encontrou alguma ervilha, lembra da ervilha, da princesa e a ervilha, o conto? Para quem não sabe, eu vou deixar o vídeo, o link aqui, o card aqui em cima, para você poder assistir o conto os arquétipos do conto de fadas, a princesa e a ervilha, porque nós todos temos uma ervilha, né, uma ervilha que nos incomoda, né, e a gente tem que trabalhar essa ervilha para poder descristalizar os nossos preconceitos, descristalizar os nossos valores invertidos, para fazer com que eles se transformem nos valores realmente, né, que tem valor, que tem ali um significado positivo na nossa caminhada da expansão de consciência, para fazer a gente refletir todo dia, no final do dia, se a gente conseguiu descristalizar um pouquinho aquela ervilha. Né? Isso que é muito importante. E no meu sonho, esse sonho ele reforçou todos esses aspectos, né? Nós estávamos falando ali de uma natureza, de um bosque, onde tinha uma casa, que tinha, né, os cantores. Por que tinha... Agora eu vou contar uma curiosidade sobre a minha pessoa. Tinha ali no meu sonho Chitãozinho e Chororó, né? São dois cantores que eu admiro muito a voz deles, mas eu não gosto das pessoas, né? A pessoa, Chitãozinho e Chororó, eu não gosto da pessoa que eles são, né? Então, mas eu gosto muito da voz deles. A voz deles é uma voz muito, muito afinada, é muito perfeita. Então, quando eles cantam, dá vontade de ficar ali sentado ouvindo, né? Muito gostoso ouvir, é muito afinado. Então, no meu sonho, eu tinha que ser esse. Poderia ser qualquer outro cantor que eu goste, mas tinha que ser um cantor que eu não gosto, para que eu pudesse entender o valor da coisa, não o preço das coisas, o valor. Porque é tipo... Roberto, quanto você pagaria para ver um show do Chitãozinho e Chororó? Eu não pagaria, eu não iria. Mas eu gosto das músicas dele. Então o meu inconsciente ele tinha que me trazer esse tipo de mensagem, que é para eu saber que o que vale, né, em termos de valores e o que vale em termos de financeiro. É algo que eu não pagaria, mas é algo que tem um peso, tem uma validade. Então você percebe, esse é um preconceito meu, é uma ervilha minha que eu tenho que trabalhar. Né? Nós somos todos seres humanos, então não importa quem que eles são como pessoas, né? Não importa se eu gosto deles ou não como pessoa, o que importa é que os valores têm que ser contados. E eu não tô falando aqui que eles têm valores como pessoas, porque eu não sei, eu não conheço, tá, gente? Eu tô falando do que significa pra mim. Lembra que eu disse que os arquétipos, eles são julgados e vividos de acordo com as experiências de cada ser humano? Então eles vão ser julgados de acordo com as minhas experiências. Se você tivesse um sonho parecido com o meu, não significaria com certeza nada do que significa para mim. Porque o peso dos arquétipos que essa simbologia representa para mim tem outro peso para você. Pode ser que você adore Chitãozinho e Chororó, goste deles como pessoas, goste deles como cantores, e para vocês vai ter outro peso. Para mim é outro peso.
né? Então, assim, a gente tem que... É importante eu ressaltar isso pra para você não achar que se você tivesse esse sonho representaria as mesmas coisas, tá? Porque os arquétipos, eles funcionam... Os mesmos arquétipos funcionam no inconsciente de cada pessoa, mas de forma diferente de acordo com a experiência que nós vivemos, tá? Então isso é importante. E eu queria trazer para vocês entenderem como que essa simbologia funciona. Então a gente teve ali, né, a simbologia dos valores sendo reforçada o tempo todo num ambiente de vida onde tudo está em harmonia, né? Então os valores, resumindo, quando a gente vai atrás dos valores, a gente precisa entender que eles fazem com que as coisas estejam em harmonia, né? A beleza do lugar ali, da natureza, né, é algo que é comprovado cientificamente que quando a beleza faz parte de uma das necessidades da pirâmide de Maslow, né? Que a gente sempre fala aqui no canal, é importante. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês o link da pirâmide de Maslow para que vocês possam pesquisar um pouquinho. E uma das necessidades da pirâmide é a beleza. Acredite se quiser, nós como seres humanos, nós temos necessidade, gente, não é superficialidade não, necessidade mesmo de beleza. E essa beleza, ela tá representada no meu sonho pela natureza, né? Já foi comprovado que as pessoas que vivem em locais que é desumano, né, no lixo, no lixão, em locais que não tem beleza para ser vista, essas pessoas elas entram em depressão, elas sofrem e muitas delas se matam, morrem, porque é um valor necessário para que a gente possa, não valor moral, tá? Embora ele afete os valores morais também, mas é um dos valores, uma das necessidades que estão ali na pirâmide de Maslow que nós necessitamos em nossa vida. É por isso que a gente sempre tenta buscar, né, essa coisa que a gente busca de beleza, né, superficial, artificial, é algo que está dentro dessa pirâmide de Maslow, é algo que está lá no nosso inconsciente. Então a gente busca o tempo todo completar essa lacuna para que a gente possa fechar esse ciclo, né, e passar para o próximo degrau ali da escala de Maslow. Então eu queria trazer para vocês essa explicação para que vocês vissem como funciona uma análise de sonho junguiano e como que isso afeta a vida da pessoa. Então, para mim, o que isso afetou na minha vida? Trouxe o reforço da mensagem de que nós estamos no caminho certo. A gente vai continuar fazendo essa caminhada em busca dos valores, para pegar esses valores, remoldar quem nós somos, resgatar esses valores, trazer para nós, descristalizar as nossas ervilhas e levar esse valor para as pessoas. E no final do dia, fazer com que a pessoa pense: o que eu fiz de bom hoje? O que eu melhorei hoje na minha vida? Qual foi a lição que eu aprendi no dia de hoje para que eu fosse um ser humano melhor, para que eu seja um ser humano melhor? Amanhã eu vou ser um ser humano melhor? Hoje eu não tive lição nenhuma? Então vamos reanalisar se a gente não aprendeu nada, se a gente não encontrou nenhuma ervilha para ser alterada, se a gente não encontrou nada de positivo que aconteceu no nosso dia, nós perdemos a lição. É só avaliar o dia, porque eu tenho certeza que no final do dia você sempre vai ter uma lição. A vida não é um lugar onde você vai chegar aqui e as coisas vão simplesmente aparecer para você. Você tem que se analisar, você tem que analisar as coisas ao seu redor, você tem que analisar a vida para poder entender quais são os arquétipos, qual a simbologia que a vida está trazendo para você o tempo todo, para que você possa se reavaliar como ser humano, para entender se você está crescendo numa escala crescente da humanidade, subindo a sua montanha de encontro à luz, né, do eremita lá em cima, para que você possa finalmente sair da matéria e ir para os campos elevados dos valores. Um beijo no coração de cada um de vocês, lembrando que o que você sabe é uma gota e o que você decide ignorar é um oceano. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!